Fala pessoas, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, feliz ano novo, feliz 2019, começando aqui mais um ano no Fisiculturista. E que melhor data do que o primeiro dia do ano para falar sobre a passagem do tempo. A passagem do tempo, ontem era 2018 e hoje é 2019. É o significado que o tempo está passando e o tempo está indo para frente. Essa pode ser uma questão que parece um pouco óbvia. Como assim o tempo está indo para frente? Esse é o tipo de questão que normalmente a gente não para muito para pensar. Mas se você for pensar, por que o tempo está indo sempre naquela direção para frente? O tempo sempre passa na mesma direção, sempre indo continuamente para frente. Essa é uma questão que muita gente pensou sobre isso ao longo dos últimos séculos. É uma questão tão importante que ela é conhecida na física e na filosofia e tudo como a questão da seta do tempo. Por que o universo tem uma direção preferencial da passagem do tempo? Isso, como eu falei, não é uma questão óbvia de se entender, e isso é uma questão em aberto ainda. A gente tem algumas indicações, a gente tem alguns entendimentos do que poderia, por que o universo tem uma seta do tempo, mas nem tudo indica ainda que a gente entende todas as razões de existir uma seta do tempo. Vamos começar primeiro a entender o porquê. Ô, desgraça, fica quieto, meu. Não é óbvio ter uma seta do tempo. Vamos imaginar, por enquanto, que a gente... Vamos ignorar que a gente está na Terra, então que existe uma gravidade, tudo. Vamos para um espaço, para um sistema isolado, onde não existe interação com os outros corpos. Só para poder considerar que a gente está nesse sistema perfeitamente isolado. Vamos falar que eu faço um experimento científico nessa direção. Nesse sistema isolado, ninguém ia acreditar, ou ninguém ia ter problemas de entender que o resultado do experimento que a gente faz aqui tem que ser o mesmo resultado do experimento que a gente faz apontado para essa direção. O que isso significa? Que nesse sistema isolado, o universo ele não tem uma direção preferencial. Não existe nada em especial fazer um experimento para essa direção ou fazer um experimento para essa direção. O tempo, no entanto, ele é diferente. O tempo, ele passa sempre na mesma direção. Então não é que você pudesse reverter o seu experimento e fazer ele passando para trás. O tempo sempre vai correr na mesma direção. E o mais interessante é que quando a gente olha as leis da física, não é óbvio você entender por que existe essa direção preferencial no tempo. Por que o tempo tem essa noção de passar para frente? Eu vou explicar isso para vocês aqui agora. Vamos olhar primeiro por que originalmente as pessoas ficaram nessa dúvida. Porque quando você olha as leis da física, você não consegue entender muito bem o que causaria essa preferência. Vamos olhar primeiro as equações de Newton, a equação de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. O que essa equação diria se a gente revertesse o tempo? Será que ela me diz que existe uma direção preferencial do tempo? Para as pessoas que estudaram um pouquinho mais, que já estão na faculdade e tal, a gente pode reescrever força igual a massa vezes aceleração como força igual a massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, com essa equação aqui, fica um pouquinho mais fácil de entender. Você pode imaginar, entre muitas aspas aqui na nossa conversa, que isso aqui é como se fosse a variação da velocidade pelo tempo e a velocidade é a variação do espaço. Então imagina que é um 2 deltas ao quadrado. Um dia eu vou fazer uma introdução de cálculo para vocês aqui, mas imagina só. Mas o importante aqui é que essa parte de baixo é como se fosse dt ao quadrado, como se a variação do tempo tivesse ao quadrado. Então se eu fizer o tempo, eu falar que para essa equação, o que aconteceria se em vez do tempo passar na direção para frente, ele passasse na direção contrária? Se eu fizesse isso, como isso aqui é dt ao quadrado, essa equação vai ficar exatamente a mesma. F igual a massa vezes a velocidade. Massa vezes a aceleração. Então significa que para um corpo que obedecesse essa equação aqui, se o tempo passasse ao contrário, ele continuaria obedecendo a mesma equação. Uma solução física, que é solução com o tempo passando para frente, é a solução física com o tempo passando para trás. Então, a equação de Newton, a equação fundamental da dinâmica, ela não é suficiente para poder me dizer por que o tempo passa numa direção preferencial. Segundo ela, o tempo podia passar tanto indo para frente, tanto indo para trás, ou pior ainda, indo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás,
o tempo seria exatamente, a equação seria exatamente a mesma, a solução seria exatamente a mesma. Então ela não me diz que o universo tem uma solução preferencial para a direção do tempo. Outra equação, vamos olhar a equação de Maxwell. As equações de Maxwell são 4 equações que basicamente dizem como o eletromagnetismo se comporta. Então são essas 4 equações que estão na tela. E vamos agora ver se existe uma solução. O que aconteceria se eu invertesse o tempo, se tempo fosse para menos tempo aqui? Essa é uma equação um pouquinho mais complicada, então eu vou uma por uma. Na primeira equação, se o tempo passasse ao contrário, nada mudaria. Na segunda equação, nada mudaria. Na terceira equação, você observa que tem uma derivada em relação ao tempo, então vai surgir um sinal de menos. E na quarta equação tem 2 termos aqui. O termo mais à direita, né, que é o termo de acoplamento que a gente chama, vai inverter, ele vai passar a ter um menos na frente, então quebrou, as equações não funcionam. Mas olha que interessante, se eu fizer junto com isso a transformação de E virando menos E, as 4 equações voltam a valer e eu caio nas equações originais de Maxwell. Então, esse truque de fazer isso significa o quê? Se o tempo passasse ao contrário, eu continuaria uma solução física das equações de Maxwell, uma onda ou um campo elétrico continuaria existindo, ele seria uma solução. A única diferença é que ele teria o sinal contrário do que ele tem agora, mas ele continuaria sendo uma solução, ele continuaria sendo válido para ter uma solução física daquele universo. A única diferença é que você veria o campo, na outra direção. Se eu for olhar ainda outra lei fundamental do universo, as equações, por exemplo, de Schrödinger, que ditam a quântica. Eu vou chegar aqui, então essa aqui é a equação de Schrödinger. Para quem nunca estudou isso na vida, isso é como se fosse equivalente à equação de Newton, a lei fundamental da dinâmica, na versão quântica. Sem muitos detalhes, eu não quero entrar nos detalhes aqui, ele é um pouquinho mais difícil de demonstrar, mas eu consigo mostrar que se T passasse ao contrário, existiria uma solução, mas em vez da solução que seria esse psi, seria psi conjugado. E essa seria a solução da equação. Então, se T passasse a menos T, ainda a solução seria a mesma, mas eu viria ela o campo de uma maneira que seria o campo conjugado àquele campo original que eu estava vindo, mas ainda seria uma solução. Então, o que isso significa? A gente olhou 3 equações, 3 teorias fundamentais do universo, e todas elas me disseram que, para elas, tanto faz o universo passar o tempo para frente ou passar o tempo para trás. Tudo que seria uma solução física continua sendo uma solução física. Tudo que não era uma solução física continua não sendo uma solução física. Então, por essas equações, não existe uma direção preferencial do tempo. E é isso que fazia as pessoas ficarem em dúvida. Por que o tempo passa para frente? Porque ontem é ontem, e hoje é hoje, e o ontem nunca mais é acessível, e o amanhã vai ser acessível só amanhã. Porque não existe uma oscilação. Todas essas soluções são fisicamente possíveis. Esse é o problema da seta do tempo. E essa é uma questão que, como eu falei, as pessoas estão pensando sobre isso há muitos e muitos anos. Existe uma lei, 2. Eu vou falar uma e depois a outra. Nossa principal compreensão por que o universo tem uma direção, porque ele tem uma direção física de andar o que é o tempo, é por causa não dessas leis fundamentais, mas sim de outra, que é a termodinâmica. A termodinâmica é a única das leis fundamentais, e ela é fundamental entre aspas, porque a termodinâmica ela é uma consequência direta das teorias mais básicas, mas vamos considerar ela como uma teoria física fundamental só por questão de explicação nesse vídeo, onde existe uma preferência no tempo. E onde? Porque se você for pensar, vamos lembrar para quem já estudou ali as leis da termodinâmica, você tem a transferência de calor. Transferência de calor, você consegue mostrar que ela tanto faz. Se o calor transfere nessa direção, ele poderia transferir nessa direção da mesma maneira e ela não quebraria as leis da termodinâmica. No entanto, existe a entropia. O que é a entropia? Entropia é, de novo, entre muitas aspas, eu vou fazer aqui uma explicação que ela é errada do ponto de vista
técnico, apesar que muitas pessoas fazem. Mas um dia eu vou fazer também uma explicação por que ela está errada, se você vai estudar ela em detalhes. A entropia basicamente demonstra o quão bagunçado é um sistema. Então, basicamente, ele mostra que, vamos pegar aqui um prédio montado, o prédio está em ordem. Quando eu explodo aquele prédio e ele cai em um monte de pecinhas no chão, a entropia está dizendo que a quantidade de maneiras que eu posso organizar todos os pedaços daquele prédio para que ele fique em pé é muito menor do que as maneiras que eu posso rearranjar as peças para que ele fique no chão de maneira completamente bagunçada. A segunda lei da termodinâmica nos diz que o universo sempre tende a ir de sistemas que tenham mais baixa entropia para mais alta entropia. Então isso significa que se eu tinha aquele meu prédio organizado e eu faço alguma coisa, é altamente improvável que o universo consiga existir, que exista algo no universo que vai fazer ele se montar de novo. Então, a passagem do tempo dele se demolir e cair dá uma direção preferencial no universo. Mas, Caio, quando você montou o prédio, você pegou todos os pedaços e montou ele para conseguir construir aquele prédio. Sim, mas você fez isso com pessoas indo e colocando a energia delas e colocando o esforço delas para poder subir aquele prédio ali. Então significa que, se você somar o prédio, os pedaços dele, mais as pessoas, mais os guindastes, mais tudo, a quantidade total de entropia do sistema, considerando todos esses caras, a poluição que eles geraram e toda a destruição para construir os tijolos, é maior do que o prédio construído. A entropia, ela é a parte da física que basicamente diz que existe uma direção preferencial. O nosso universo tende sempre a caminhar de sistemas em mais baixa entropia para mais altas entropias. E isso é muito interessante, porque todas as outras leis, para todas as outras leis do universo, o universo poderia, tanto faz a direção que ele estava passando, ele podia ir até ir e voltar sem problema nenhum. Ele poderia não ter uma direção preferencial, mas ter qualquer indo e voltando aleatoriamente na direção da seta do tempo. Mas a entropia, ela nos dá uma direção preferencial que o tempo passa. Uma coisa mais interessante ainda é que o universo, a gente sabe que a lei da entropia, ela sempre aumenta em média, estatisticamente. Então significa que para tempos longuíssimos de tempo, existe a possibilidade que um sistema diminua a entropia. Mas essa quantidade de tempo é tão grande que ela é ordens de grandeza maior que a idade do universo. Então seriam ordens e ordens e ordens e ordens de grandeza a idade do universo para que pudesse ter uma chance do universo diminuir a entropia. E se isso fosse, significa que na maior parte do tempo, o tempo está passando para frente, mas existiriam situações onde ele poderia retornar um pouco e diminuir a entropia. Então, tudo que a gente entende hoje em dia, a seta do tempo existe por as questões termodinâmicas. Não é por causa da mecânica, não é por causa do eletromagnetismo, não é por causa da quântica, não é por causa da gravidade, das outras forças. Eu já vou falar sobre isso. Então é muito, muito interessante você começar a olhar esse ponto. Todas as outras leis da física te dizem que o universo poderia ter qualquer direção. A termodinâmica que dá a noção que ontem é ontem e hoje é hoje, e o ontem ficou para o passado e você nunca mais pode voltar para lá. Então, isso seria a seta do tempo. Existe um outro pequeno detalhe que a gente poderia falar, que é a única outra situação que a gente entende porque o universo tem uma certa direção, e aqui é um pouco mais complicado. Então, eu vou tentar explicar para vocês. Existe uma outra situação que a gente poderia acreditar que o universo quebra, que existe uma quebra dessa lei da seta do tempo. Que eu não vou explicar aqui para vocês agora, porque é um pouquinho mais complicado, isso me demoraria alguns vídeos para poder explicar o que é cada um desses termos. Mas para quem quer entender, existe das forças fracas, como eu falei antes, né? Gravidade não quebra, eletromagnetismo não quebra. Quando você vai para a força forte e fraca, a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada, que existe uma situação que é, eu vou dar um nome aqui para quem quiser pesquisar, mas um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é chamada a quebra CP. Então, carga e paridade. Então, basicamente, existe um teorema na física
que fala que qualquer sistema ele é invariante se você trocar a carga, se você trocar a paridade basicamente se colocar no espelho, se você fizer uma reversão do tempo. Então esse é um teorema que garante que qualquer situação que eu aplicar essas três transformações, o sistema continua funcionando. E a gente descobriu há algum tempo atrás que existem certas situações onde, se você só fizer carga e paridade, elas podem ser quebradas. Então existem certas situações onde eu tenho um sistema que ele existe e se eu fizer a transformação de carga e paridade, ele não é um sistema físico válido mais. Então, se isso é verdade, significa que o tempo também não pode ser conservado nessa situação. Então, ele também tem que ser quebrado para poder corrigir isso aí, porque CPT sempre é válido. Então, existiram situações na criação do universo onde o tempo, a direção temporal não era conservada e você tinha uma direção preferencial do universo. Isso é muito, muito técnico. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso para poder explicar. Mas só explicar, existem essas duas situações que eu te falo. Uma é a termodinâmica, que é a maior parte, tudo que a gente sabe que funciona, e a outra é a quebra de CP, que novamente eu vou fazer um vídeo sobre isso. Era isso aqui que eu queria falar para vocês começarem a pensar, olha que interessante, o fato, até essa questão simples do porquê o tempo passa para frente, é uma questão que a gente não entende muito bem hoje em dia. A gente sabe uma explicação que é termodinâmica, mas a gente não sabe se é a única causa porque o tempo tem uma direção preferencial. E isso aqui é porque hoje é um novo ano e ontem era um ano antigo. Beleza? Então vamos lá. Não chegamos a 50 mil, mas esse ano a gente chega a 50 mil com a ajuda de vocês aqui no Fisiculturista, beleza? Então se inscreve aqui no canal, manda pros amigos, vê os outros vídeos, vídeo pra caramba e falou!